Boa noite. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar de coisa séria. Oi, Andressa já entrou, maravilha. Eu vou te chamar pelo perfil empresa ou pelo perfil pessoal? Ah, você já solicitou também, peraí. Oiê, Oi, tudo bem? tudo certo? Calma, que ainda estão entrando as pessoas, temos 0 pessoas. Mentira, a Sim. Flávia tá aqui. Oi, Flávia. Tudo Temos bem? 0 minutos de live também, né? Exatamente. 0 minutos, 0 pessoas. E, nossa, obrigada por, de novo, estar aqui pra gente conversar. Eu vi essa trend, nem sei se é isso que tá rolando. Parece que as pessoas descobriram ontem a história do capital social, coisa assim. E aí eu falei, Uhum. gente, eu preciso conversar com alguém sobre isso, né? E resolvi te escrever, porque a gente já tinha conversado, até na outra live já tinha rolado esse Um assunto. papo. E aí Sim. cá estamos para falar. Oi, Parriente está aqui. A Flávia também, tudo bem? Pessoal, depois vai entrando, a gente vai deixar a live gravada. Várias pessoas perguntaram se a live ia ficar gravada. Vai ficar, né? E a gente pode depois também fazer uns cortes, né? Porque eu acho que vai render bastante. É isso. Bom, para quem não conhece minha convidada, Andressa, você poderia se apresentar, por favor? Posso, claro. Boa noite, gente. Eu sou a Andressa. Eu sou aluna do PhD da SPM. Eu faço administração e marketing. Estou na metade aí do curso. Antes disso, eu fiz o mestrado pela PUC. Sou formada originalmente em jornalismo, mas eu atuo na área de comunicação e marketing. Já trabalhei na questão da startup, no terceiro setor. Eu estou com um retorno, acho que não sei se é do seu ou do meu, mas tá tudo certo. Será? Para E... mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Então Não tá. sei, para vocês aí que estão assistindo, tá ruim o Vocês estão me áudio? ouvindo eco ou não? Bom, vamos ver. Então tá bom. E é isso, conheci Maia na SPM, especificamente dentro das pesquisas de um grupo de luxo, né? Que tem lá que a gente pesquisa as tendências do mercado, vê que luxo vai muito além de moda, né? Principalmente no Brasil, quando a Muito. gente fala desse tema, todo mundo associa a bolsa de grife ou a desfile. E é um universo muito maior, tanto na área de marketing, quanto na área da sociologia, da antropologia, da filosofia, enfim. E a gente se dedicou a alguns estudos, né? Exato, bom, obrigada. A Andressa é bem mais do que isso que ela falou, tá, gente? Mas assim, ela tem uma newsletter incrível que eu recomendaria muito que vocês assinassem. Primeiro, porque, assim, com tantas fontes de pesquisa que a gente tem hoje, é difícil acompanhar todas. E é legal quando tem alguém que faz uma curadoria e ainda faz uma interpretação e ainda traz um viés com uma pitadinha de humor ali, e eu acho bem interessante, então eu recomendaria também a assinatura da Nil. Depois, quando a gente deixar a live gravada, eu vou deixar também o arroba do perfil profissional, né? Ah, não, é o que você tá. Ah, tá nesse link aqui. Tá no meu, Aham. é verdade mesmo. Então, esse perfil, então, que vocês estão vendo. E aí, na verdade, assim, eu preparei um material super extenso, porque quando a gente começa a falar de Bourdieu, na verdade, acho que eu vou falar, vou contar para vocês, e daí vou contar para você também, Andressa, como eu tive contato com ele. Com ele, Tá. olha, a brother, né? Amiga. Aqui, aqui. É porque, assim, gente, ele é um sociólogo já da nossa época. A Lídia falou, comecei a É, ler Bourdieu hoje. Ai, apareceu essa live. Olha que legal, gente. Então, ele faleceu em 2002, ele é super é, recente, pós-estruturalista. super. E aí, porque antes de estudar moda, eu estudei relações internacionais e a gente estudou
Marx, e aí ele, então, o Marx tinha a questão do capital, né, a publicação e tudo mais, e aí o trabalho do Bourdieu vem muito em cima desse modelo apresentado pelo Marx de construção social, né? E aí, enfim, não vou me aprofundar muito, mas só para contar para vocês, então foi lá nos primórdios do meu contato e mal sabia eu quanto eu iria estudá-lo depois, né, mais para frente e agora, enfim, dentro do luxo que a gente fica falando tanto sobre os símbolos, sobre pertencer, se diferenciar. Então eu tenho o quê? E aí quanto mais eu estudo, mais eu conecto com as falas dele, enfim, com as, né, do jeito que eu tô falando, parece realmente que eu sou amiga dele, né? Mas enfim, o legal também é que, um parêntese, vocês sabem o Clóvis de Barros Filho? Uhum. Ele teve aula com o Bourdieu, Que ele teve legal. aula com o cara. Então tem alguns vídeos dele no YouTube falando sobre é, enfim, coisas que aconteceram na aula e as dificuldades dele de entender, né, algumas colocações, enfim, então, quem sou eu aqui para falar? Mas, basicamente, como a Lídia falou, o que a gente vai abordar o conteúdo da principal publicação dele, que é a distinção. É, e aí, bom, deixa eu ver. Andressa, também se você quiser começar, ou Posso? quiser falar qualquer coisa, mas acho que é importante falar os capitais que a gente vai transitar. Uhum. Não sei se Tá. você acha válido a gente entrar em outros conceitos, tipo campo. Eu Em acho que tem hábitos. alguns que a gente usa outras nomenclaturas, assim, tipo quando a Sim. gente fala da nossa bolha, né? Enfim, mas É. fica à Não, vontade eu para. acho super importante contextualizar que, assim como o Labubu, né, que estava bombando Ah, no é verdade. TikTok, a ideia dessa live veio porque a gente está numa onda de aquisição de capital cultural no TikTok. Então, são muitos vídeos sobre como ter capital cultural, como adquirir capital cultural, muito parecido com o que a gente teve do Old Money, como ser Old Money, como se Aham. vestir Old Money, como se fosse uma retomada, assim, dos bons hábitos. Tipo, vá a museus e leia, e você vai desenvolver, você vai ter capital cultural. E não necessariamente. Olha, eu acho uma ótima trend, acho um incentivo maravilhoso, De todas as mas trends é a melhor, de né? todas as trends, essa tá fantástica, mas acho que não necessariamente é assim que funciona, né? E aí é isso. Hoje a gente vai aprofundar mais nos capitais, mas eu acho importante falar que tem três grandes conceitos para a gente entender esse moço, né? Esse Bourdieu, que é esse sociólogo francês pós-estruturalista, e ele veio lá de uma escola que ele bebeu de Marx, bebeu de Weber, de Durkheim, e negou tudo de todo mundo, né? Criou o negócio dele. Então, ele tem três grandes conceitos, que é o hábitos, né? Os capitais e o campo. Acho que a gente pode passar rapidamente por hábitos Sim. e campo para chegar nos capitais. Então, o primeiro grande conceito dele que é esse de hábitos. O que, que é isso, né? Ele confronta ali dois grandes filósofos, sociólogos que ele estudou. Ele vai dizer que a sociedade por si, ela não se organiza sozinha, que era o que o Durkheim defendia, né? Falando assim, gente, tá num tweet. E só que ele também vai defender que os indivíduos sozinhos eles não conseguem transformar a sociedade, que era o conceito do Weber. Então ele vai criar esse hábitos, que é o que vai moldar essa sociedade, esse comportamento, isso que está por trás. Então a sua forma de agir, de sentir, de se colocar, isso é hábitos. Ele defende que você adquire isso na infância, isso vem com você. Então, assim, o Bourdieu, ele não é um sociólogo que vai acreditar muito nas mudanças dentro das classes. Ele meio que entende que você nasce com aquilo, você absorve aquilo desde muito novo e é assim que você performa. E aí você tem esse hábitos e você tem o campo. O campo é o que a gente poderia chamar de bolha hoje. Sabe quando você está dentro de uma bolha e você entende que todo mundo meio que age daquele jeito? Que aquilo é assim? Então, um certo tipo de música é muito comum, as pessoas falam de determinado jeito, as pessoas se portam de determinado jeito, e esse vai ser o conceito de campo. Você vai ter vários campos, no trabalho,
na faculdade, no seu núcleo social. Então, esses são os conceitos maiores. E aí, a forma como você é visto e como você transita nesses campos através dos seus hábitos parece muito confuso, mas vai ficar bem fácil. Aham. São esses capitais, né? Então, um exemplo bem tangível para a gente começar a entrar em capital. Tem uma moça estouradíssima no TikTok agora, que é a Becca Bloom, né? Tem o mesmo nome lá da. Ai, alguém Delírio de assistiu aquele filme consumo. Delírios de Consumo de É. Becky Bloom? Só que essa é a Becca Bloom. E quem é, né, a moça? Ela é uma herdeira de uma empresa de tecnologia. Ela é chinesa, se não me engano, mas ela é erradicada americana. E ela é muito rica. Herdeira, gerações. Tem, assim, dinheiro para ir para todos os eventos exclusivos, para frequentar os melhores lugares, nas melhores temporadas, os melhores eventos, os melhores camarotes. E porque ela caiu no gosto popular, porque ela performa aquilo de um jeito que você não sente que ela tá se exibindo, que ela tá ostentando, que é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, né? Tipo, essa visão do emergente, da pessoa que quer mostrar, tá fazendo só para mostrar que tem. E com ela não. Por quê? Porque ela vai te dando, sei lá, dicas de como se portar numa entrevista. Ela vai compartilhando o convite de casamento que ela tá fazendo com o noivo. Ela vai te contar o que ela fez para ter uma vida cada vez mais saudável e comer cada vez melhor. E ela te mostra as coisas que ela tá fazendo. Ou seja, em algum momento você começa a entender que meio que se você seguir as dicas dela e se portar mais ou menos daquele jeito, você vai ter o mesmo que ela tem, né? Você vai ser vista como uma pessoa parecida. E para o Bourdieu isso nunca vai acontecer, porque o que ela performa ali é o hábitos dela, o capital simbólico dela. Só dá para ser daquele jeito tendo o que ela tem: tempo livre ilimitado, recursos ilimitados, Uhum, uhum. experiências edificantes. Então, ele vai bater muito nessa tecla de é capital cultural. Aí você vai lá, estuda tudo sobre um lugar, lê livro, vê filme. Mas uma pessoa que nasceu com um capital econômico, ela simplesmente pode passar férias lá, pode fazer um intercâmbio lá, pode morar um ano se ela quiser. Então, ela acessa de outra forma. Por isso que ele começa a criar essas barreiras entre os capitais, que acho que a gente pode começar a entrar já, né? Nossa, foi incrível, gente. Eu vi aqui alguns comentários. A Flávia falou: a boca do meu professor de sociologia e antropologia no meu tempo de universidade era Pierre Bourdieu, exatamente. E a gente fala muito sobre ele, entre outros, né? E vejo muito isso agora, porque a gente tá com essa questão em relação ao mercado de luxo, que é a interpretação dos códigos, né, por conta também do digital, ele deixou de precisar tanto do capital cultural, tá? Porque assim, se eu não tenho o capital cultural para interpretar os símbolos, eu entro no ChatGPT, em qualquer lugar, eu compreendo o contexto e rapidamente eu consigo entender o que está acontecendo. Imagina Uhum. isso, né? Mais para trás, antes de internet, era muito dentro de uma bolha. Agora a internet rompeu um pouco isso, né? Então eu enxergo assim a internet como um divisor de águas para o mercado de luxo, né? O que antes era muito restrito e aí então estava muito limitado a quem tinha o conhecimento, a quem, né, aqueles códigos, aquilo que não precisava de marca e tudo mais. Agora, né, enfim, tá aí para todo mundo e aí assim não adianta eu vou lá e tiro os símbolos e faço um quiet luxury. E aí o pessoal vai lá e entende o quiet luxury também. E aí você vai e transforma. Então, o que eu vejo até por ser professora e ver vários entrantes no mercado apresentando trabalhos de conclusão de disciplina, é o estabelecimento de muitos projetos voltados para formação de pequenos clubes, sabe?
Pequenas Uhum. bolhas, vamos dizer assim, tá? Pequenas bolhas aonde eu me relaciono com pessoas que têm mais ou menos um capital cultural, social parecido com o meu, né? E porque assim, com tanta gente, com tanta coisa na internet, eu não quero me relacionar com todo mundo, né? Então, de certa forma, uma busca por uma estrutura social, ao mesmo tempo que isso é interessante, é meio perigoso, né? Porque assim, quando a gente fala que o Bourdieu ele não acreditava muito nessa coisa de você transitar entre as classes, né? Uhum. É exatamente por conta desses capitais que não é tão fácil assim adquirir. Né? A gente vê isso Total. quando, por exemplo, algum funkeiro compra uma Ferrari, a Ferrari pede o carro de volta, ou uma marca não quer que tal pessoa use. Acho que a Birkin é uma super representação. Até coloquei aqui a Birkin como uma super representação de um tipo de capital, né? E aí, então, que simbolizava, né? Status, simbolizava poder, né? Por que, que não simboliza mais? Primeiro porque eu tenho reseller, depois que eu tenho super fake, depois que a Total. gente tem o second hand, depois eu tenho tantas formas de adquirir isso que esse código que foi tão bem estruturado dentro de um sistema, já mesmo então assim, eu andar com a bolsa ou não, aí já envolve em que contexto eu estou inserido e tal. Então, ele defendia isso, que não era tão fácil transitar. E por um determinado momento dos meus próprios estudos, né, em relação às questões culturais, eu acreditei que era mais fácil transitar. Ai, que humilde, né? Que era mais fácil transitar entre as camadas sociais. E não é, né? Porque são muito profundos esses códigos e essas questões. Então, assim, não é só você ter o conhecimento da arte, mas é onde você passou as suas férias e aí você vê isso se Uhum. transformando nas experiências e agora você vê, por exemplo, na questão das práticas esportivas, né? Quer dizer, quem pode fazer todo esse ritual, eu vejo muito você falando do super coffee, né? Entre o seu Uhum. super coffee diluindo o negócio, assim, quem é a pessoa que acorda 4:30 da manhã e faz o super coffee, vai correr, e depois faz isso, depois faz aquilo? Essa pessoa vai trabalhar? Cara, ela não vai trabalhar depois, ela é empresária. Sabe assim, porque para ela acordar às 4:30, que horas ela tem que dormir, gente? Então começa a vir um monte de coisa, e aí, por exemplo, eu sou professora universitária, dou aula à noite. Eu chego em casa meia-noite. Eu não consigo acordar às 4 horas. Não dá, mas eu quero pertencer ao clube da corrida que corre às 4:30. Não consigo. Não dá, né? E aí, Uhum. talvez, então, mais recentemente, eu tenha entendido que da minha própria possibilidade de circular ou não entre alguns grupos e em alguns momentos isso fica muito claro. E, gente, se vocês quiserem também fazer algumas colocações em relação a vocês, então, é, e aí não adianta, Uhum. não adianta. Não. Não, eu não E vou conseguir, entendeu? É frustrante, tá? Mas eu entendo quando ele fala isso, porque assim, então não adianta eu, por exemplo, tá? Acordar a tal hora e tomar o super coffee porque eu não faço a corrida com o grupo ou porque eu não faço não sei o que, daí tudo isso desdobra em várias coisas de grupos de pessoas que viajam para corridas, ou aí a gente poderia falar sobre outras coisas, grupos de pessoas que viajam para não sei o que, ou grupos de pessoas que se reúnem para fazer não sei o que lá, e aí você tem as super academias onde você marca o seu horário e daí vai ter um instrutor só para você, tipo um personal da academia e não sei o que lá. E aí você vai ver aquilo é um clube, e aí você precisa de uma indicação, e aí você vai ver isso se reflete também no mercado imobiliário, porque assim como o dinheiro transitou entre as pessoas, tá? Mas essa mudança de dentro da pirâmide social não acontece assim, porque você não é aceito, porque não, se você não vem, então você tem o capital
financeiro, mas você não tem o capital cultural, então você não serve para estar dentro daquele condomínio. E aí, desculpa, às vezes Não, é isso. viajei Não, falando mas é horrores. isso. O contexto. Bourget, ele viveu entre 1930 e 2002, né? Então, Uhum. quando ele desenha os capitais, ele está numa pirâmide muito clara que ele está separando alta burguesia de burguesia de classe trabalhadora. E aí, quando a gente vê no TikTok, parece que o capital cultural é muito assim, fazer faculdade, conhecer música que não é só funk e frequentar museus. E isso não é uma verdade. O capital cultural ele vai englobar tudo que é conhecimento, habilidade, gosto, diploma. Então, quer ver um exemplo muito claro? Às vezes você está, por exemplo, numa universidade federal, você tem uma pessoa que teve o acesso por FIES, enfim, entrou, veio de escola pública a vida toda, e você tem uma pessoa muito rica que pagou o cursinho, que, enfim, entrou lá, estudou nas melhores escolas a vida inteira, já fala outro idioma, enfim. Essas duas pessoas, em teoria, elas têm o mesmo currículo, mas tem muita diferença, infelizmente, numa entrevista de emprego, por exemplo. Você pega uma pessoa que é a primeira da família dela a fazer faculdade, versus uma pessoa que já tinha, sei lá, um pai que era diretor e uma mãe que era executiva, e essa pessoa ela vem com um repertório de saber o que fazer, como funciona, como manda, como pede, muito diferente. E isso também é capital cultural. Dá para pensar em outras coisas. Gente, saber que garfo você usa num jantar específico, é saber como você se porta em determinado evento dentro daquele grupo. Eu acho que todo mundo já teve pelo menos uma micro versão disso, de você entrar num grupinho e você tá por fora das piadas. Você não entende o que eles estão falando, ou você não pega os trocadilhos. E aí, depois de um tempo, você consegue transitar por ali ou não. Você só se exclui. Isso numa esfera grandona é o capital cultural. E isso que a Maia estava falando do dinheiro, é isso. O Brasil ele é um país muito xenocêntrico, né? Então, que é o contrário, a gente tende a rejeitar muito tudo que é nosso. A gente fala muito síndrome de vira-lata aqui, o termo científico, né, dentro dos estudos, é o etnocentrismo e o xenocentrismo. E, e é isso. Aqui tem muito essa coisa do que é muito comum em países que foram colonizados também, né, de não gostar de nada que é nosso. E aí tem muito o rico emergente. Tipo, esse não é rico de verdade. Esse é rico emergente. Então, ele tem a grana, mas ele não serve, não serve nem entre os ricos, nem na internet, né? Faz sucesso por um tempo e depois começa a ser rechaçado porque é isso, só quer aparecer, só quer mostrar que tem, não agrega nada, aí fica sendo xingado lá em páginas de fofoca, tipo, meu Deus, tem não sei quantos milhões de seguidores, olha como o brasileiro dá palco pra galera que nananã, e não sabe expressar, mas é isso, ela não tem os outros capitais, a pessoa, ela só ascendeu socialmente dentro de um capital econômico. E é claro que alguns capitais podem te comprar outros. Então, eu acho que a gente não falou os três, mas a gente tem o capital cultural, que é esse que a gente estava falando até agora, né? Então, diplomas, acessos, gostos, jeitos. A gente tem o capital social, que são esses campos que você pode acessar, né? Os grupos que você tem, onde você cresceu, para onde você pode ir. Se você precisar de um emprego, você tem para quem ligar, tem quem te indique, né? Vai passar as férias na Grécia. Tem um amigo para te receber? Tem um contato que já foi para pegar dicas? Então, toda essa parte social mesmo. E o capital econômico, esse é esse mesmo. É grana, aqui ainda pode ter a questão, é grana antiga, é grana nova, é quanta grana, mas esse é dinheiro. E todos esses formam o seu capital simbólico. Então, é como se você juntasse os três e aí, ao redor de você, o jeito que vão te ver é o seu capital simbólico. Então, essa pessoa, cara, é fodida de grana, mas ela é muito inteligente, né? Ou, nossa, rica é uma porta de burra. Então, é meio que a forma como você é visto. Você meio que não consegue coordenar como as pessoas vão enxergar, né, em você a ação desses capitais. E aí, dentro do. Nossa, até me perdi agora.
Mas é isso, dentro do Brasil, em todos os conceitos de etnocentrismo, xenocentrismo, a gente tem muito essa visão do não acesso aos capitais. Então, às vezes, para um europeu que olha o Brasil, a gente não tem o cultural, um português, né, muito etnocêntrico, um português não, desculpa, o português está acontecendo também, né, vários casos de xenofobia, mas um europeu muito etnocêntrico, eu tenho até uma professora que brinca, a Vivi, da SPM, que um francês ele nunca teve que se questionar o que é ser francês. Ele simplesmente nasceu francês. Enquanto nós, brasileiros, não, somos mixados, tem origem do quê? Enfim, a gente tem muitas questões sobre a nossa construção, como é o nosso país. Quando eu nasci, diziam que a gente era um país de terceiro mundo, por exemplo, algumas décadas atrás. Agora é um país assim. Então, tem várias questões sobre ser brasileiro, sobre ser colonizado, a própria mudança de fomos descobertos para fomos invadidos, né? Que nunca passaram na cabeça de um europeu que nasceu francês ou que nasceu italiano, porque ele simplesmente é o que ele é. Então, nessa formação de hábitos, de capitais e de campos que você transita, tem muitas camadas. Mas, infelizmente, é isso. O Bourdieu era um pouco mais malvadinho, não. Ele era mais pós-estruturalista, ele era mais, olha, não vai mudar não isso aqui, infelizmente é desse jeito mesmo, discordo dos anteriores, mas também não, né? Eu fiquei no mudo porque eu vi que a Tamara tinha falado que estava dando eco, então eu resolvi mutar, só por isso eu fiquei te ouvindo. Tem algumas colocações aqui e perguntas, tá? Então a Gil falou, é bizarro porque é extremamente racista essa classificação. Como a Andressa falou, sim, tá? Muitas coisas não são justas, né? E logo em seguida vem aqui a Perfecta, que é uma profissional que veio do mercado de recursos humanos, então durante muitos anos ela trabalhou com recrutamento e seleção, e aí ela falou, o recrutador tem que compreender se o jovem de pais privilegiados não se tornou o pequeno príncipe. Porque eu já ouvi ela várias vezes falando isso, que é o cara que nasceu num determinado ambiente, que estudou numa escola, que possibilitou que ele lesse livros que desenvolvessem o pensamento dele para um pensamento mais contestador, ele chega no mercado de trabalho já mais preparado para um cargo de liderança ou ele vai aprender. Ele não recebe a mesma literatura que alguém que está numa escola que prepara pessoas para o mercado de trabalho. Então, são pessoas que contestam menos, então tem acesso. O negócio é muito estruturado. Inclusive, o Bourdieu, a gente não vai entrar nessa questão, eu acho, né? Mas ele fala também da questão do não é machismo, tá? Mas assim, do como tá enraizado, tá? Dentro da estrutura social, o menor valor da mulher, tá? Eu queria falar de um jeito mais assim, delicado, né? Não, E mas aí, eu acho que é super importante, até pelo tempo em que foi criado, né? Porque não é a. Ele não criou os capitais, ele identificou, né? Então, o uhum, que ele faz é, ele nega as visões anteriores, tanto que a sociedade vai se organizar sozinha, quanto que os indivíduos sozinhos conseguem transformar a sociedade. Então, ele, né? E a partir disso ele entende que existem esses capitais. Lembrando, gente, um homem branco, europeu, né, nos anos 50, 60, com essa visão de alta burguesia, burguesia e classe trabalhadora. Aqui estamos todos em classe trabalhadora, né? E ele vai entendendo essas linguagens, essas dores, essas diferenças de classe, e ele cria essa classificação dos capitais para tentar explicar essa forma como ele entende que a sociedade se ordena dentro daquele contexto. Então, sim, perfeito. E aí, por exemplo, a Lídia falou, capital simbólico seria a percepção construída socialmente? Seria a interpretação feita pela construção nossa para se apresentar socialmente, né? Então, eu posso construir a imagem, mas se vão
compreender da forma que eu quero, daí é uma questão social. Então, por exemplo, tá? Se eu vou circular num métier que não é o meu, tá? E eu faço uma leitura errada dos símbolos, tá? Eu acho que, cara, uma série que é incrível para ver isso é Succession. Quando você pega alguém que não é da família, né, e ela vai circular ali dentro, como eles são ultra high milionários, é, qualquer coisa ali se destoa, né? E tem um determinado momento, uma ocasião de um jantar na casa do Bambam, que eu esqueci o nome, e que o Karina leva a namorada e ele tá com uma bolsa gigante, ela tá com uma bolsa da Burberry gigante, e aí a galera fala, mas que é essa bolsa gigante nesse jantar, entendeu? Que ela tem que colocar o sapato aí dentro porque ela vem, entendeu? Ela vem de, tipo, metrô e aí ela troca de sapato, né? Por isso que ela tem a bolsa. Então, assim, de repente, né? Você constrói um negócio, mas a leitura que fazem daquilo ali, então tem a ver, Lídia, com isso que você está falando, mas é dessa Sim. percepção. E depois tem uma pergunta específica para você, Andressa, que a Fabi pergunta, Andressa, você acha que esse capital cultural e simbólico pode ser construído a partir dessa para uma geração futura? Ah, sim, é isso, tudo depende dos campos e dos acessos, tá? Um exemplo tosco, mas que talvez fique bem simples, de uma pessoa que quer que o seu, não quer que seu capital simbólico seja percebido de outra forma, mas que trabalhou nisso a gente tem uma humorista famosa, ex-humorista, não sei, que chama GK. Era bem famosa, bem popular, bem do povo, classe C, D e E, daquelas páginas de humor, TikTok de, enfim. E é Rancho do Maia, Festa da GK, e ela Aham. quis mudar o posicionamento. Ela começou a se interessar por moda, ter acesso a stylist, a grandes eventos, a vestir Schiaparelli, e ela quis ser vista como uma fashionista, mas ela acabou sendo rechaçada nesse meio ali nos dois meios, né? No da moda, que fica meu influencer querendo vir aqui roubar o nosso, né? Não entende nada e quer sentar Quem na é você? janela, que é a primeira fila de Exatamente. desfile e Aham. no que ela era, tipo, que não reconhecia mais aquela pessoa como alguém que fazia sentido. Então você fica naquela crise do capital. Ou seja, você pode trabalhar o seu capital cultural, o seu capital social, o seu capital econômico, mas não necessariamente isso vai fazer a forma como o seu capital simbólico é visto mudar de cara. Agora, sim, dentro do capital cultural, social, principalmente, existem muitas coisas que mudam de geração para geração. Então, a gente estava falando do caso da educação. Você não ser mais o primeiro da sua família a fazer faculdade, já vai fazer o seu filho, se você tiver, nascer com acessos, entendimentos e interpretações diferentes, né? Dentro do âmbito de capital cultural. Econômico nem se fala, inclusive porque um compra o outro, né? Apesar de ter É, essa briga que o capital não adianta ter só o econômico, se você não tiver o social e o cultural, o econômico te deixa pagar a melhor universidade para o seu filho, ou mandar ele para o intercâmbio mais incrível, ou colocar ele na escola mais cara de São Paulo para que ele tenha capital social, então ele vai estudar com todos os outros herdeiros. Então, sim, influencia muito a aquisição de capital de uma geração para outra. em relação a isso que você estava falando e que a Fabi perguntou, né? Tem um antropólogo, Michel Alcoforado, eu sou meio suspeita porque eu sou bem fã dele, né? E ele fez um estudo com a sociedade, a alta sociedade carioca, né? Os Uhum. novos ricos e os quatrocentões, né? E ele traz informações sobre essa questão de construir para as outras gerações. E ele fala que no Brasil sim é possível em duas gerações, tá? Você fazer essa transição e só que aí ele faz um contraponto. Por exemplo, na Europa isso demora 5 gerações. Então também tem uma questão da nossa capacidade de memorizar, né, as origens daquela família, né? E também a gente é bem mais novo em relação à Europa, então a gente está em construção, vamos dizer assim. E a Thames perguntou uma coisa que é o seguinte, peraí. Ela falou assim.
ali também é muito americano, né? Eu acho, não lembro qual o que a gente estava falando na hora. Mas ela queria saber a nossa percepção em relação à Salma. Eu acho que é a Salma Hayek, né? Ou tem alguma Salma Hayek, que de repente vai que eu tô muito por fora, né? Mas se for é porque ela casou, enfim, com. Aí a Perfecta falou, depois escreve o nome do sociólogo. Em relação ao Succession. Tá falando. Tá, tudo bem. Em relação ali do Succession, sim, tá. Mas eu não sei. Ela mesma. Tá, Salma Hayek. Qual a nossa opinião em relação a Salma Hayek por ela vir da onde ela veio e ela estar onde ela está agora, tipo, casada com um dos caras mais ricos do mundo? Essa possibilidade de transacionar, não sei. Porque a Tamara, ela é stylist, né? Vou até falar, fazer um jabá dela. Ela é uma stylist maravilhosa, tá? E ela tem um capital social absurdo, tá? Quando você vê, essa pessoa tá na Grécia, quando você vê, ela tá no show do não sei quem, ela tá do lado de não sei quem lá, ela tá falando, gente, que capital social é esse? Só que, às vezes, quando eu vou conversar com ela, é, eu vejo que, frente ao capital social que ela tem, desculpa o expose, Thames, mas assim, diante do capital social que ela tem, eu acho que ela poderia construir mais capital econômico, entendeu? Porque ela transita em lugares e com pessoas que ela poderia fazer muitos business e às vezes eu falo, mas gente, como assim, né? E aí tem a ver com aquela leitura ali, falta o econômico. Então, ela circula por ali, assim como tem gente que tem o econômico e não tem o social, que, enfim, é assim como tem, não sei, tá? Eu acho que às vezes eu tenho uma aparência de pessoa rica, tá? E as pessoas imaginam que eu vivo uma coisa que eu não vivo. Eu nem falo que eu vivo. É a Uhum. capacidade delas de lerem, tá? Alguma coisa. E talvez isso tenha a ver por N questões, que não vem ao caso, né? Mas às vezes eu vou conversar com o pessoal e achei que você era de não sei aonde, talvez pelo nome, talvez, né? Uhum. Enfim, alguma coisa assim. E aí eu vejo que às vezes é uma surpresa do tipo, ou é porque a gente estuda luxo, então às vezes as pessoas imaginam que a gente é rico. Também tem isso, Sim, né? Tipo, gente, só para deixar claro, estudar luxo não tem nada a ver com consumir luxo. Bem que eu queria consumir a altura do que eu estudo, mas não é bem assim, né? Então, muitas vezes a gente estuda, circula e frequenta lugares, mas por questões mesmo de estudar. Então, bom, eu dei esse exemplo da câmera dela circular muito, né? E sobre a uhum. Salma Hayek, cara, eu não sei o que falar. Eu não sei nada sobre ela, mas eu acho que essa definição de alta burguesia, burguesia e classe trabalhadora, ela é meio que regra. Sempre há exceção à regra. A gente vê isso até na dramaturgia. Globo é campeã de fazer isso. Não tem aquela senhora que é super bons costumes, conservadora, não sei o quê. No final da novela você tem um plot twist que ela era uma safada, fazia horrores na adolescência. Então, é meio que isso. Você consegue ascender dentro dos capitais, se apropriar ali de campos que não eram os seus inicialmente. Mas né, em grande parte, isso vai ser a exceção à regra, tanto que é o caso específico que a gente lembra, né? Não, mas e aquela Cinderela que, né, lavava o chão e casou com um príncipe. Então, sim, a gente tem esses casos, mas eles são os mais raros, por isso que a gente cita. E eu acho que a obra do Bourdieu, principalmente a de distinção e o poder simbólico, ele vai bater nisso muito. Que a gente tinha a visão, né, a meritocracia existe, o mérito vence, e ele vai dizer que não, que o sistema ele recompensa quem já tem o hábito certo, que é assim que funciona, Uhum. e a questão que a gente sempre acredita que eu me nego a achar que não sou eu, mas que o gosto é pessoal. Ele vai dizer não é pessoal. Seu gosto reflete o seu capital cultural e sua posição social.
Então, sei lá, eu gosto de videogame. Não é porque eu sou muito única, eu adquiri esse gosto. Não, meu meio me deu um videogame aos 7 anos de idade e uma TV no quarto e um nananã, e eu adquiri esse gosto, sabe? Então ele Perfeito. vai entrar muito nessas camadas assim de. Ele também fala, né, em algum momento que você só deseja o que você pode ter. Então, não é que a gente não sonha com uma vida muito mais legal, ou coisas melhores, ou coisas que a gente quer realizar, mas são coisas que estão tão distantes, tipo assim, para eu comprar um iate, tá tão longe, né? Não é nenhuma questão, eu nem quero, até porque assim, nunca, não vai acontecer. Ou vai, né? Tem que jogar, porque É, parece que vai não sei, ganhar né? na Mega Sena, sabe? Mas são coisas que é isso. Quem tá ansiando por um iate, fazendo trajetos, vendo marina, nananã, é outro campo, outro grupo, outro. Então, ele vai bater muito forte. Ele vai falar de escola também, né? É um Vai, super vai. crítico que vai dizer que a escola vai ser uma reprodutora de Sim. desigualdades que vão estar disfarçadas de mérito, mas ele vai ser bem duro, assim, nessas questões de ascensão, de troca e de percepção da sociedade, né? Sobre você e você sobre a sociedade. Essa parte que você falou das escolas é uma das partes que me interessa muito, né? Porque eu não tenho filhos e também não leciono em escolas do ensino fundamental, né? Mas observando por amigas, para mim fica muito claro qual é a escola que vai formar o líder e qual é a escola que vai formar o time, né? Isso tá muito, mas muito enraizado, assim. Então, acho que a Fabi que tinha perguntado sobre se é possível a gente fazer uma transição, né, dentro dessa pirâmide de uma geração para outra. Eu acredito que a escolha do modelo, né, de ensino e a escola é uma fonte de contribuição para essa possibilidade. Mas existem casos, como você tinha citado no começo, de alguém que entra numa universidade, um é bolsista e o outro não. A gente vê isso em séries. Agora eu lembrei daquela série Elite, né, que tinham bastante bolsistas, mas infelizmente a gente viu alguns casos no Colégio Bandeirantes aqui em São Paulo, né, de assédio muito grande em relação a bolsistas, e aí é sempre esse bullying do você não faz parte da minha bolha, entendeu? E a bolha são várias bolhas que existem em vários lugares, então dentro do que para mim é quase uma bolha inacessível, tem outra bolha e bolha, então eu lembro de uma chefe que eu tinha e a filha estudava numa super escola e tinha um grupo do WhatsApp que era só para quem tinha os pais tinham helicóptero. E aí ela tava tristonha porque ela não fazia parte do grupo, porque os pais dela não tinham helicóptero, né? E aí, gente, isso daqui é surreal, né? Mas é a bolha dela ali, né? Tem mais ou menos a ver com o que você falou ali do iate. A Tamara falou, para mim hoje, vendo o Vale Tudo, né? Dando uma nova visão, é verdade. Ontem, Odete Reutemann tem os herdeiros e tudo Zé Ruela. Zé Ruela. A Fabi falou: Eu já tô preocupada com os filhos que ainda não tenho. Calma, Fabi, calma. Mas assim, Ah, eu tô com a Fabi, viu? Eu já entrei nessa. Porque assim, cara, vou colocar numa escola pública e entender o que é a vida. Será? Será que eu não deveria colocar numa escola privada para ele ter algum capital social para quando precisa? Você vai fazendo as questões, né? Você deve colocar na melhor história. Nossa, mas se eu colocar numa escola dessa de gente super rica, ele vai crescer alienado. É isso, triste porque não tem um helicóptero. Isso não é o mundo. uhum, Mas ao uhum. mesmo tempo, se eu posso proporcionar isso, e isso provavelmente vai arranjar ele até um emprego muito incrível ou um intercâmbio muito fora de se realizar. Será que eu deveria? Aí você já entra num, sei lá o que você faz, né? É muito difícil É ter muito. noção disso. É uma questão muito, acho que, de valores, né? Mas se for para ampliar o leque de oportunidades, escolher uma escola onde ele possa ter um bom networking, que daí a gente já trouxe para nomenclaturas mais atuais, né? Esse Não, e já tá networking, projetando, né? Vai ser e bem aí, cara, sucedido, se né?
Ali, e não só a criança vai se relacionar com outras crianças, e nananã, mas os pais dessas crianças também são networking pra gente, vai, se fossem nossos filhos, né? Uhum. A Flávia falou, sou do Piauí, cidade pequena, e os bolsistas na faculdade sofrem porque não fazem parte daquele mundo, total. Bolsista é uma loucura, às vezes você vai ouvir as histórias, e são histórias tristes, assim, porque, enfim, né, eles não foram acolhidos, então é a roupa que eles não têm, sabe, assim, aquele monte de códigos, né? É, eu penso que tem que trabalhar a individualidade e a autoestima da criança. Tá, mas eu concordo totalmente, mas tem um lance que é esse capital simbólico, né? Esse todo aí que a gente faz, que é o seguinte, você vai numa rodinha de pessoas e eles perguntam: Ah, onde você estudou? E aí você fala: Eu estudei em tal lugar. Dependendo de onde você estudou, vão olhar para você de um jeito ou de outro. Pode ser. É uma questão de, tudo bem, vou bancar e tudo mais, mas isso impacta em como uma empresa que vai te contratar te vê, isso impacta em como parte, pode você fazer um trabalho muito forte, né, de construção de autoestima e a pessoa em si fica muito bem, mas isso não significa que o meio vá mudar a leitura em relação a ela, né? Então, assim, é muito louco. Peraí, que tem vários comentários, eu tô me perdendo aqui, Tem. ó. Mas Deixa essa eu que eu botar. trabalhei por muito tempo em empresa de recrutamento, né, seleção, e gente, por muitos anos era uma briga com as empresas porque elas não queriam olhar currículo de quem não fosse IME, Ita, INSPER e GB. Nem passa, nem olha. Então você pensa, a ascensão é fazer a faculdade. Não, se você quiser entrar numa empresa grande no mercado financeiro, às vezes não é a faculdade, não o nível superior, né? E Isso. são coisas que, para quem é aqui de São Paulo, quem está no meio, quem já vivenciou, sabe que é isso. Se você quer isso, é essa. Né? Você quer mercado financeiro, você faz essa ou essa. E aí Isso, você entra. Mas é isso, isso não está explícito, isso não está na página de vagas, isso não está Uhum, no uhum. Google. Isso se adquire convivência ali, tipo, no seu capital social, cultural e como funciona o jogo, né? E isso eu tô dando um exemplo bem específico de a primeira vaga de estágio dentro da faculdade, mas enfim, esse jogo tem para várias esferas que você tenta entrar ou começar a fazer parte, né? Exato, e agora você estava falando dessa questão da vaga, daí aproveitando que assim, pelo que eu entendi, no momento só tem mulheres aqui ao vivo, pelo que eu entendi, e tem essa questão também em relação ao feminino. A gente está falando do mercado de trabalho, a gente ainda tem o plus de ser De ser mulher, mulher. entendeu? E a Márcia, que é a perfeita, a gente já teve essa conversa sobre, cara, quantas vezes os executivos falaram, ó, eu tenho essa vaga, né, mas eu não quero mulher, porque mulher engravida, porque mulher não sei o quê, porque mulher não sei o que lá. Fora as questões de se a gente grita, é porque a gente tá descontrolada, se a gente, isso é porque a gente tá, sabe assim, então, se eu grito, não é porque eu sei me colocar, é porque eu tô descontrolado, o cara sabe se colocar. Uhum. Se eu choro, é porque eu não tenho controle sobre os hormônios, tá vendo? Agora, se o homem chora, ai, tá vendo? Ele olha as Sensível. emoções, que Um legal, que pai que sai porque bonito. tem que buscar o filho na escola, pai do ano, Nossa, né? exatamente, Uma que mãe, ela não maravilhoso. sabe conciliar ali trabalho com Isso, vida pessoal, não. E exatamente. é isso. Eu acho que a gente passou um pouco da fase da mulher ter que se masculinizar, né, dentro de determinados ambientes, principalmente mais Uhum. de finanças. Mas quando você olha as pesquisas recentes no Brasil, você vê um rombo gigante na remuneração, que é aquela fase em que normalmente a mulher ou engravida, ou é mãe, ou alguém na família adoece e cabe a ela, né, o papel de cuidadora. Então ela Aham, se afasta do mercado de total. trabalho, ou ela não se afasta, mas ela não tem uma ascensão, porque ela tem Uhum. esse segundo trabalho, terceiro trabalho, e os homens ascendem dentro das posições de liderança, se level, diretor e tudo mais.
Exato. A Tamara falou que ela teve uma cliente que era da FGV, não era da bolha, e foi lá. Enfim, é isso. Não é que a gente não acredite nisso, é que isso exige muito esforço. Assim como uma pessoa que vem da periferia, por exemplo, o gerente hoje do Hotel Unique, ele veio da periferia de São Paulo. Então, em conversas com ele, não é que não é possível. Graças a Deus foi possível para ele, ele está lá fazendo um trabalho maravilhoso. Mas quando ele traz as questões, é assim, cara, é ele ser o único negro da reunião, entendeu? É ele fazer a viagem, ele é o único negro que está não sei aonde e ele é o único que, sabe assim, é isso, é um Uhum. esforço muito grande que exige, entendeu? E que de outros não, que para ele, enfim, ele tá lá firme e forte, né, na batalha. Mas a Flávia falou que lembrou da orientadora de TCC tempos atrás, e mesmo professores na banca de defesa, os títulos referência, veio da USP, toda. Nossa, Aham. não posso opinar sobre isso. Mas ok, entendo totalmente. Então, assim, é isso, né? Então, advogado também, a mesma coisa em relação ao mercado financeiro. Só vamos recrutar se vier da São Francisco, do não sei aonde, não sei aonde, senão Uhum. nem entra no processo seletivo. Então, não é mais Exatamente. o nível superior, é qual instituição, e aí você vai entrando na bolha da bolha. E acho que assim, a questão, eu sempre falo sobre isso, tá? A questão do inglês, do outro idioma. Enfim, inglês é Uhum. default, vamos dizer, né? Então, eu tenho que falar inglês. Isso já é um puta filtro. Você coloca lá na vaga, inglês fluente, ainda que não precise. Cara, o que vai ter de gente que Sim. não vai se candidatar, aí você já vai fazer um filtro absurdo aqui, entendeu? Só vem gente. Então, você não precisa falar que você só quer pessoas com aquelas características, tá? Mas ao colocar esse filtro do idioma, já, já vem, entendeu? Já vem para você de uma determinada região da cidade, principalmente, de um grupo de escolas, de um grupo de universidades, que E já é tem um isso. repertório, né? Dependendo da bolha que você tiver, é isso. É normal a vaga pedir inglês. Uhum. Né? Você pode não ter inglês, mas você começa a entender como default, que você está dizendo. O Brasil tem menos de 5% de pessoas que falam inglês, menos de 1% fluente. Fluente, Então, assim, se você tá é numa absurdo. bolha onde isso já te dói, é que você já avançou, né? Alguns. E isso te causa estranheza, né? Porque seus pais não falavam inglês, ou você não cresceu estudando inglês, já é um, né? Talvez você esteja entrando em um campo diferente né, do que você veio. Tipo, já tá rolando uma ascensão ou uma troca. Porque, por exemplo, aqui, estou no interior do Rio Grande do Sul, litoral. Nenhuma vaga aqui. Não sei se tem, mas assim, acredito que Aonde ninguém você tá tá? pedindo inglês. Eu tô em Capão da Canoa, cidade Tá. do Planeta Atlântida, aqui, vim visitar meus pais. Ai, que Mas legal. é outro mundo, outra Outro nível. realidade. Aí, sem inglês, rola. Ou precisa de inglês? Rola. Rola, tá. Não, porque aqui em São Paulo, qualquer cargo, mais ou menos, numa empresa mais ou menos, ele já filtra pelo inglês, e aí eu já falo, Estágio, né? Pede inglês é no estágio. estágio total. Aí eu falo, mas gente, bom, teve aquela polêmica do Nubank, na época que uma das fundadoras foi lá no Roda Viva, não sei quem lembra, mas aí ela falou, alguém perguntou, alguém que estava lá, Uhum. né? Mas aí vocês exigem inglês, e aí ela falou, ai, tipo, sinto muito, né? Mas a gente é uma empresa que responde e a gente precisa e tal. Enquanto o Magazine Luiza, na semana anterior, tinha ido lá a Luiza Trajano falando sobre os projetos que eles têm dentro da empresa, de, cara, primeiro, antes de eu falar que eu preciso ter mais representatividade nos cargos de alta liderança, o que, que eu estou fazendo na base para possibilitar que essas pessoas cheguem lá, né? Porque elas não têm a oportunidade. Então, é um pouco disso que o Bourdieu critica, né? É como se ele falasse, cara, o mundo é essa estrutura Nubank dessa época, entendeu? Uhum. E aí a gente estivesse aqui discutindo, mas não dá para a gente ser mais Magazine Luiza, entendeu? A gente ter mais iniciativas. A grande questão é que existem interesses. Então, assim, não é do interesse de todos, tá?
que nem Uhum. a Tâmara falou aqui, mas a bolha tá aí para ser furada. Não é do interesse de todos que a bolha seja Furar a furada, bolha. tá? É do Uhum. interesse de muitas pessoas, barra empresas, instituições e etc., que cada um continue na sua bolha, porque aí você tem, Mantém o status quo, exato. né? Você mantém aí uma estrutura. Mas eu também fiz aqui, só para não falar que eu não falei nada do que eu tinha preparado aqui para o nosso encontro, né? É, acho que, assim, essa distribuição desigual, né, de todos os tipos de capital, a gente está tentando, a gente já entendeu isso, né? E a gente está tentando se apropriar deles para construir um simbólico, né? Uhum. Uma alma mater, assim, alguma coisa desse tipo, e que a gente vai ver depois é, que, em parte, não se sustenta, né? Se isso não vem de forma estruturada. No caso, você citou a JK, é interessante porque a JK, como eu venho do mercado de moda, ela gerou muita revolta, né? Assim, barra inveja, né? É. Eu fui do grupo das invejosas também, né? Porque assim, imagina você estuda moda, estuda moda, estuda moda, e aí de repente ela tá na primeira fila de todos os desfiles de alta costura. Não é desfile, é alta costura, né? E aí você fala, como assim uma pessoa que não sabe o que que é alta costura, mas ela foi atrás do conhecimento, tanto que eu não sei se a Cíntia está aqui ainda e a Perfecta também, mas que trabalham com o professor João Braga e a JK é aluna do professor, né? Então ela foi em busca desse conhecimento e depois fez lives com o professor, foi lá disseminar conteúdo e etc. Uhum. Para, enfim, agora ela já está num patamar um pouco diferente, onde ela tem mais conhecimento É. e Um tudo capital mais. dando acesso a outros, né? Exato. É que daí a Tamara falando, ela só teve o dinheiro, aí ela conseguiu o acesso, ela foi rejeitada porque ela não tinha o conhecimento, né? Então, assim, cara, a Cíntia, então, ó, Jéssica e Bia Reis. Ah, Bia, essa. Tá, pra mim ficou mais a. Nossa, o professor tá muito chiquinho, Cíntia. Caramba, agora é só aula para celebridades. Mas é isso, porque elas têm, então, elas têm o dinheiro, elas têm o contato, mas elas não conseguem ou interpretar os códigos, né? Ou serem de fato aceitas na comunidade da moda, porque você não circula aqui, você não é da moda, entendeu? E aí ela não tava nem no humor, nem na moda, né? E um outro caso que eu lembrei, que tem até um documentário na Netflix sobre, é o caso do Jorginho Guinle. É que assim, né, não é também da minha época, mas tá, o sobrenome Guinle, ele, né, a gente tem uma atriz, Guilhermina Guinle, e a gente sabe que é uma Uhum. família quatrocentona, né? É, e nesse documentário da Netflix fala um pouco de um cara que tinha muito dinheiro, mas muito mesmo, né? E circulava em todas as bolhas do mundo, né? E, e aí o que que acontece? Ele vivia para gastar. E a verdade é que ele teve uma equipe que fez um planejamento financeiro para a vida dele, né? Aonde, tipo, olha, você vai viver assim, cara, pode torrar, né? E que seu dinheiro não vai acabar. Só que não contavam com que ele vivesse 90 e não sei quantos anos. E aí o dinheiro dele acabou em determinado momento, né? E aí, o que que acontece? Vocês vão ver isso no documentário, tá? Não sou eu que estou inventando, não. Dado momento, ele faliu. Acabou, o dinheiro dele acabou, né? Só que ele tinha um capital social, então ele ficou morando no Copacabana Palace, de graça, né? Uhum. Enfim, que a gente vê outras questões aí acontecendo. Então, o dinheiro acabou, só que, cara, olha o que ele construiu de relação.
né? Que é mais ou menos o que a gente Exato. falou também. Cara, se você conhece as pessoas certas, os tomadores de decisão, você não fica sem trabalhar. Porque você faz um encontro, você monta uma empresa, ele te coloca ele te ajuda a se colocar, né, com uma boa posição, né? É, a Tamara falou influencer. Cara, ele era o influencer da época, né? É que é outra época, mas assim, ele era o cara. E eu acho que E isso é um ponto bem legal, viu, pra gente deixar de reflexão, que é quando o Bourdieu escreveu Extinção, era lá final dos anos 70. uhum, Eu acho que hoje a gente poderia encontrar vários outros capitais. Por tá. exemplo, tem uma professora que fala que no Brasil o corpo é um capital. A gente dá Nossa, muita verdade, importância ao verdade. corpo, à academia, à plástica, como a gente. Claro, existe no mundo inteiro, mas ela entende que, gente, no Brasil, corpo poderia ser um capital. E que tal um capital simbólico digital? Né? Que se você é uma pessoa diferente no digital do que você é na vida, você consegue construir uma persona lá? Será que você converte visualização em dinheiro? Que você influencia para ter seguidor, para ter muito like? É outra esfera, é outro poder ali que, né? Quem é que conhece os influenciadores na vida real para saber se aquilo é aquilo mesmo? Se não é tudo papelão atrás. Nossa, total. Então, Essa semana eu tava dando aula para uma turma e aí beleza, gente, a beleza é uma loucura. E o que que são esses procedimentos da Kris Jenner, da Anitta, do não sei o que, caras? Isso é surreal, né? É e de surreal. novo, muito mais forte para a mulher, né? Muito, sempre, sempre, né? Porque assim, a gente não pode envelhecer, né? Mas esqueci, eu ia falar tava dando aula para um pessoal, e aí um aluno falou, ai, professora, lá na minha academia, ele malha naquela Le Sang, né? Que é top das tops academias de São Paulo. E ele falou, e tal influencer Uhum. que eu não vou falar aqui, malha lá também. Eu falei, tá, legal. Tipo, o que que eu entendi? Também é milionário, ok. E aí ele falou, não, mas a questão é que assim, ela vai uma vez por semana. Porque daí ela grava o conteúdo da semana pra ir postando. Falei, você tá brincando. Vai Falei, trocando a roupa. você tá de brincadeira. Nem tô. Segundo ele falou do relato que ele Uhum. viu, né, a situação que ele viu, não teve troca de roupa e depois ele acompanhou no Instagram para ver e aí tinha o compartilhamento dos treinos que ele tinha visto. Então, assim, ela dava uma causada na academia para poder produzir o conteúdo para depois jogar lá. E falei, mas gente, o shape, eu tô bem, tudo bem, mas de repente ela fez isso uma semana porque ela ia viajar, ela tem permuta com a academia, sei lá. É, e o shape? E aí ele falou, não, o shape não é aquele, não. Eu falei, mentira, que o shape não é aquele. Daí fiquei até chocada, né? E a Tamara falou, tem os que Ah. fazem de graça lá. Você faz de graça lá, Tam? Agora nós vamos descobrir se Mas você é é mais. isso. Essa leitura do capital econômico é uma das que fica mais em evidência, né? Tipo, nossa, será que essa pessoa tem esse acesso mesmo? Esses tempos tinha um escândalo de influenciadores que alugavam casa no Airbnb, né, para fingir que eram deles. Mas Uhum. e o capital simbólico que foi construído? Gente, será que aquela pessoa é good vibes da galera, gente boa mesmo? Ou será que na vida real, fora da tela, ela é tão para frentex, politicamente correta, tão defensora das causas? Ou, né, será que ela é vegana mesmo? Ou será que ela não tem como saber, né, dentro desse capital? Você tem que confiar no digital. No que Então, você tá acho que é vendo. uma outra esfera ali, exato. Nossa, com certeza. Daí vários casos que desmoronaram, né? De veganas que foram fotografadas comendo peixes, era. Pugliese comendo Lembra, bacon, né? vocês lembram? Nossa, um clássico da. E aí, mas aí você falou do pessoal que alugava casa, eu lembrei de um case de um chefe que ele começou a alugar casa nos Hamptons e ele fazia conteúdo cozinhando e ele falava que era personal chef. E aí ele foi construir um Instagram, que ele era personal chef, que atendia o pessoal dos Hamptons, e aí ele começou a ser contratado, então um negócio se retroalimentou. Fake Cara, until muito you make louco. it, né? Nossa, é Uhum. muito louco isso, né? Então, realmente, assim, o
que o Bourdieu falou é muito atual. É que a gente trocou alguns nomes aí e agora a gente teria essa construção, né, do capital digital que não tinha, né? Uhum. Mas, enfim, eu acho muito interessante como as pessoas entenderam isso que ele falou, levaram isso para o conteúdo, né? Estão fazendo essa leitura para tentar adquirir mais capital e isso virou rotina da gente conversar. Ah, fulano tem um capital assim enfim, isso para o luxo Uhum. faz muito sentido, né? De a peça que não é só a peça que você tem, né? Como você carrega essa peça, porque ela tem que ser carregada de uma forma específica, né? Então, não é só ter um negócio, é todo o Claro. contexto, né? E é isso, ao mesmo tempo que é duro saber, de entender que você não vai, talvez não tenha determinada ascensão ou nunca seja aceito em determinado grupo, é muito legal saber que isso existe e começar a entender por que que você pensa, né? Por que que você vê aquela pessoa daquele jeito, ou como que as coisas ao seu redor funcionam a partir dessa visão de Bourdieu. Então, vale a pena. É duro, mas eu acho que é um conhecimento muito legal de se ter. Aí só finalizando, então aqui a Carol também falou, tem um vendedor de curso sobre posicionamento que já falou que só conseguiu crescer, inclusive conheceu a esposa, alugando Airbnb para fazer lives, mas ele morava num quartinho. Olha, então, esse fake it until you make it, né? Você vê em carro, assim, cara, todo o pacote de construção do simbólico, né? Então você tem que ter o carro, você tem que ter o relógio, você tem que ter o look, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, e aí você tem que falar desse jeito, você tem que isso, você tem que aquilo, você empacota isso num negócio e, né, taca pra frente ali para comprar em você, porque só tem um valor a partir daquilo. Mas acho que o grande lance que era o objetivo da nossa conversa era falar que é o seguinte: alguns conseguem e outros não. Alguns têm e outros não. Por que que alguns conseguem e outros não conseguem? Então, assim, não é tudo culpa nossa, né? Assim, não é só querer que você consegue. Não Isso tem existe meritocracia. É isso. Exato, né? Porque a gente escuta muito isso, tem que tomar cuidado, viu, gente, com o que a gente fica assistindo na internet, senão é assim, eu só não tenho shape porque eu não consigo, eu só não tenho isso, sendo que aí tem cirurgia plástica envolvida, procedimentos estéticos, não sei o que, cara, menos cobrança, entendeu? Assim, tem um monte de coisas aí estruturais, né? E coisas ocultas, coisas que a gente não sabe. Eu tenho até hoje a lembrança da Boca Rosa e o escândalo que foi na época é que, gente, a gente esquece muito rápido, né? Mas assim, ela tinha um shape, ela tinha uma aparência, ela foi mudando ao longo do tempo, tá? É, mudando, 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 aí ela virou fitness. E aí ela secou, nananã, como você falou, que hoje realmente o corpo é outro capital, né? E aí, cara, ela fez uma lipo. Só que no conteúdo, ela falava, tipo, vai que você consegue, se eu conseguir, você também consegue. Comidinhas Nananana. da Terra, não era? Ela tá fazendo publi de marmita. Comidinhas da Terra, marca dela. Ah, Era nessa época que daí ela foi numa rádio, eu acho que era Jovem Pan. E aí é o foi. seguinte, a transmissão no rádio cortou para propaganda, só que na internet ficou aberto. E aí quando ficou aberto na internet, ela falou para a mãe dela assim: "Mãe, e se perguntarem do shape? Tipo, né, vão perguntar se eu fiz lipo, eu falo que fiz ou não fiz". E aí o negócio vazou. Mas eu acho impressionante como assim rapidamente isso foi esquecido, agora ela vale milhões, não que ela não valha, não é isso, mas é que assim, Uhum. tá, a cobrança da gente com a gente mesmo é eu na minha malhação diária me comparando com a fulana que fez a cirurgia plástica. Não, né, gente, não dá, não dá. Então, a mesma coisa que a pessoa atingiu determinado patamar e eu não consigo crescer. Tá, É isso, mas você estuda horrores, tira notas altíssimas, é um super bom aluno e não consegue a vaga que uma pessoa X conseguiu, que nem vai pra. E aí você fica, nossa.
que estou fazendo, não estou me esforçando o suficiente, e Uhum. tem outras leituras pra gente fazer, né? É, exato. Bom, graças a Deus que ó, a Carol, que é uma super nova, ela falou que lembra. Então, se ela lembra, eu já fico feliz. E a Tamara falou, né, personagens. Sim, personagens que a gente cria, enfim. E acho que, assim, o objetivo principal é que é um assunto bastante denso, né, que renderia um curso inteiro só sobre isso, né, que a gente... Sim. Mas a gente quis, assim, humildemente trazer para um bate-papo aqui de 1 hora. Mais que um E, TikTok, vai, né? né? Perfeito. E aí, então, Andressa, eu queria te agradecer por mais uma vez compartilhar todo o seu conhecimento aqui com a gente. Queria agradecer todo mundo que ficou aqui, que comentou, que participou e também agradecer quem assistiu depois. Estamos sempre à disposição para debater coisas e temas do momento. Acho que depois vale a gente fazer um do corpo, né? Aí a Carol, onde eu Total. faço a matrícula? Opa, peraí que já vou mandar o link do curso. Carol, se inscreva na news da Andressa, tá? Aqui do Bem, perfil dela, que ela tá, que já é uma super news. E a Tamara aceita fazer o curso. Opa, já temos 2 alunas no curso! Que maravilha! Então tá maravilhoso. bom. Em breve o curso. Em breve o curso disponível. E é isso, gente. Muito obrigada. Então, Muito boa obrigada, noite. gente. Muito obrigada, E Maia, também. Sempre um prazer. imagina que é isso, ó. Beijos, então, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.